A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Amém? Nós estamos trabalhando com matemática. Eu quero explicar um pouquinho para vocês, se você está vindo pela primeira vez. Nós trabalhamos sempre, todos os meses, em cima de temas. E este mês nós estamos trabalhando sobre o tema indo além. Na primeira semana nós trabalhamos sobre o subtema no secreto. Na semana passada nós falamos que para que nós possamos ir além, nós precisamos ficar firmes. E hoje nós vamos estar trabalhando sobre o subtema constantes. Amém? Quando eu busco essa palavra, quando eu fui entender essa palavra, o que significa constante, no seu dicionário, no nosso dicionário vai estar lá o significado: que não muda, inalterável, invariável. Então o que é constante? É aquela pessoa que tem uma posição, tem um posicionamento, tem uma convicção e ela não vai mudar, ela é inalterável. Quando eu olho para esse texto, o Senhor colocou no meu coração para que eu possa compartilhar. Durante a semana eu estava buscando já a semana inteira, e eu estava até compartilhando esses dias com algumas pessoas, que o Senhor coloca uma palavra no meu coração, e eu fico a semana toda, eu vou conversando com as pessoas, e fico com aquele subtema, como aqui, constantes. Tudo que eu vou conversar parece que liga em mim a palavra e me remete ao texto que eu vou compartilhar. E eu estava conversando com eles, me trouxe esse texto, e na hora eu falei para ela assim: eu vou compartilhar esse texto na palavra ali que o Senhor colocou no meu coração, no subtema constante. Quando eu olho para essa história, a gente vê aqui leprosos, vê ali homens, mulheres possivelmente, que a Bíblia não relata quem era, mas a história diz que havia 10 pessoas que procuraram o mestre. Quem eram esses leprosos? O que eles viviam nessa época? Naquela época eles viviam mais ou menos o que nós vivemos agora, há poucos dias, ou que estamos ainda vivendo, que é o isolamento social. Aquelas pessoas que tinham a lepra, aquelas pessoas que contraíam a lepra, elas eram colocadas ao lado da sociedade. Então elas não poderiam mais conviver, elas não poderiam estar mais com as suas famílias, elas não poderiam estar indo e vindo aonde elas gostariam de estar. Então aqueles leprosos, eles tinham sido colocados numa exclusão geográfica. Por que exclusão geográfica? Porque eles não poderiam estar onde eles queriam. Então o texto deixa bem claro, a história relata que normalmente eles ficavam fora da cidade, porque eles não poderiam estar ao encontro das pessoas, eles não poderiam estar próximo de pessoas. Então a primeira coisa que acontecia para quem tinha lepra naquela época, eles tinham uma exclusão geográfica. A segunda característica, a gente vê que eles tinham também uma exclusão social. Eles não poderiam ter convivências, não poderiam se relacionar. E foi bem o que talvez você tenha passado aqui com essa doença, com o Covid, com alguém próximo da sua casa, ou você mesmo passou por isso. Você gostaria de estar em algum lugar, você gostaria de ir a algum lugar, mas você não tinha como estar geograficamente naquele lugar, porque você estava com uma doença. Talvez você queria estar numa igreja como nós estamos hoje aqui, e você também não poderia estar em movimento, ou estar com pessoas em algo social. E eles também eram considerados excluídos espiritualmente, porque eles eram considerados castigados por Deus, porque eles carregavam a lepra. Então este era o cenário destes homens, este era o cenário desses 10 leprosos quando vieram a Cristo. O que me chama a atenção nesse texto, o que me chama a atenção com essa palavra constante, é que nós vamos olhar para eles, eles são colocados além do que eles poderiam viver. Eles até queriam talvez estar com a família, eles até talvez queriam estar na convivência das pessoas que eles amavam, mas não era permitido. Eles tinham que sair para fora. E o interessante, quando eu vejo essa história, eu vejo alguns pontos que levaram eles a serem constantes. Por que eu vejo isso? Porque o natural desses homens, o natural desses leprosos, era parar e ficar paralisado. O natural deles era ficar fora da cidade, ficar pensando ou esperando a morte, porque não tinha o que ser feito naquele tempo, não tinha o que ser feito naquela época. O natural é que não havia apenas 10, aqui eu contextualizo, aqui eu penso, que possivelmente havia muitos outros doentes também com essa doença. Mas o natural é que nesses 10 leprosos, eles ouviram falar de um Cristo que curava, eles ouviram falar de um Cristo que estava perto dali.
E isso levou eles a ir até Jesus Cristo. O natural desses leprosos era eles continuarem numa zona de conforto, mesmo que fosse uma zona de conforto onde eles estavam ali sendo colocados para a morte. O natural era esperar. E por que você diz isso, pastor? Por que você fala sobre isso? Porque é isso que eu e você muitas vezes fazemos. Involuntariamente somos colocados dentro de uma zona de conforto. Como assim? Talvez uma doença, talvez uma dificuldade financeira, talvez uma casa que você vem aqui totalmente desestruturada, e você olha para aquela situação e você se coloca dentro daquilo ali, e não se vê mudando aquela situação, não se vê quebrando, tirando aquilo, não se vê rompendo aquela situação. Por quê? Porque, querendo ou não, nós nos acomodamos, nós aceitamos uma zona de conforto, mesmo sendo ruim, muitas vezes aceitamos. E esses leprosos tinham tudo para aceitar a morte para a vida deles. Mas quando eles ouviram falar que havia um Cristo que curava, algo dentro deles envolveu, algo dentro deles criou novamente expectativa, esperança. Algo dentro deles levou eles novamente a ter constância em acreditar que eles poderiam indo ao encontro de Cristo e ser curado. Nessa noite, que eu e você possamos já aprender, para sermos constantes, precisamos sair da zona que estamos vivendo. Precisamos olhar onde nós estamos posicionados. O que é que tem nos travado socialmente? Será que é algo que aconteceu lá atrás, nós carregamos e não conseguimos mais ver que podemos alcançar, que podemos conquistar coisas novas? Será que é uma exclusão geográfica, que você não pode ir, que você não pode vir? Eu não sei o que está te travando, mas eu quero que você entenda nessa noite, que é noite de quebrar zona de conforto, porque Deus tem muito mais para fazer através da minha vida e na sua vida. Mas nós precisamos nos alinhar, precisamos nos posicionar, precisamos entender o que está acontecendo nas nossas vidas. E eu quero que nós possamos entender nessa noite, que muitas vezes achamos que só possa ser coisas ruins que nós precisamos se posicionar. Eu quero que você entenda que você pode até estar vivendo algo bom na sua vida. Como assim? O que você está querendo dizer, pastor? Você pode estar numa empresa muito bem, você pode estar com a sua casa muito bem organizada. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor tem coisas novas para fazer através da sua vida. Se já está bom, pode ser muito melhor. Mas para isso precisamos sair dessa zona de conforto. Esses leprosos, eles saíram disso. Havia uma declaração, havia ali um termo, havia uma decisão que era colocada contra eles. Vocês não podem se envolver mais. Vocês têm que abrir mão da família de vocês. Vocês têm que abrir mão de tudo. E vocês têm que ficar à margem da sociedade. Vocês têm que ficar fora da cidade. Esses leprosos, eles continuaram acreditando que poderia mudar a vida deles. Independente da circunstância que eles estavam vivendo, independente do momento que eles estavam vivendo, eles olharam e entenderam que Deus podia coisas novas com eles. Outra história que eu me lembro quando eu começo a compartilhar sobre isso é a história dos hebreus. O porquê? Porque o Senhor faz uma promessa para os hebreus. O Senhor fala para eles que iam levar eles a uma terra que emanava leite e mel, e nós sabemos disso, nós conhecemos isso. E a história diz que eles passaram por muitas situações, passaram por muitas dificuldades, e em todas elas o Senhor mostrava que era com eles. O Senhor dava vitória uma a uma para eles. E a história diz que Moisés manda 12 espias, 12 pessoas representando o povo olhar a terra, olhar como estava aquela terra que o Senhor falou que é a terra que manava leite e mel. Os 12 espias voltaram de lá, e aqui eu contextualizo. Eu imagino eles voltando e falando assim: ok, com certeza é uma terra que manda leite e mel, mas também é uma terra que há gigantes, há muitos problemas para que nós possamos viver aqui dentro. Há muitas dificuldades para nós entrar, para nós estar tomando posse desse local. E ali eu imagino duas pessoas, dois líderes totalmente diferentes no meio de tudo isso. Eles ouvindo 10 espias, possivelmente falando assim: não tem como, não vai dar, nós vamos voltar e vamos avisar que se nós entrarmos lá nós vamos morrer. Não tem como a gente tomar conta daquela terra. E eu aqui imagino duas pessoas ali no meio de tudo isso, lembrando que o Senhor fez uma promessa.
O Senhor falou que daria uma terra que emanaria leite e mel, e que independente das circunstâncias, independente do que as pessoas estavam falando, eles tinham uma convicção: se o Senhor falou, eu continuo crendo que essa terra é minha, independente do que as outras pessoas estão falando. O que eu vejo aqui? Eles quebram a zona de conforto que aquelas 12 pessoas poderiam estar. Ali havia 12, mas 2 pessoas quebram totalmente aquele conforto, porque os outros 10 vêm comentando, vêm conversando: não tem como, não vai dar, vamos falar para Moisés, vamos passar para o povo que não tem como a gente entrar naquela terra. Mas existe 2 pessoas que é constante com a promessa do Senhor, que se o Senhor falou, Ele vai fazer. E eu quero aqui já trazer para você nessa noite: eu não sei o que o Senhor falou que vai fazer através de você, que vai fazer na sua família, mas se Ele falou, eu tenho certeza que Ele pode fazer todas as coisas, independente do que você possa estar vivendo, independente do que as pessoas ao meio, ou as pessoas que estão envolvidas com isso, possam pensar. Que essa noite você possa quebrar essa zona de conforto. A outra coisa que eu vejo, outra coisa que nós precisamos vencer, outro ponto, nós precisamos vencer as nossas limitações. Como assim? O que você está querendo dizer com isso, pastor? 10 leprosos, eles levavam uma doença, e possivelmente ali não dá para saber qual era o estágio dessa doença, mas eles tinham uma limitação para chegar até Cristo. Eles tiveram que passar por cima dessa dificuldade. E aqui eu acho muito interessante, porque todas as vezes que vamos falar em constância, todas as vezes que vamos falar em alcançar coisas novas nas nossas vidas, todas as vezes que vamos falar em, como agora, está chegando o final do ano, que podemos falar: vou entrar numa faculdade, vou comprar uma casa, vou comprar isso, vou comprar aquilo, que nós começamos a prometer muitas coisas nas nossas vidas. Passa o primeiro mês, passa o segundo mês, ou talvez nem passa isso tudo, passa 1, 2, 3 dias, e nós já começamos a olhar limitações. Como assim? Eu não tenho como entrar, eu não tenho como fazer essa faculdade, não há possibilidades, não tem como, eu trabalho o dia todo, como que eu vou entrar, como que eu vou passar, como que eu vou fazer? E eu me recordo que há um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa aqui na igreja mesmo, uma jovem aqui da nossa igreja, e ela compartilhando sobre isso, compartilhando sobre a universidade, que ela tinha o sonho, que ela tinha o projeto, e eu me lembro como se fosse hoje o que eu falei para ela. Falei assim: se foi Deus que colocou no seu coração, eu não sei qual é a forma, eu não sei qual é a maneira que vai mudar, eu só sei que se foi Deus que colocou, vai se cumprir na sua vida. E hoje essa pessoa está fazendo a faculdade que ela tinha, que ela sonhava. O que eu quero dizer para você? Eu não sei qual é a circunstância que você está olhando hoje e está pensando: não tem como eu fazer por causa da minha vida financeira, eu não tenho ajuda do meu pai, não tenho ajuda da minha mãe, eu não tenho ajuda do meu tio, da minha tia, eu não tenho mais ajuda daquelas pessoas, dos meus amigos. Eu quero dizer para você que quem prometeu foi Deus, e eu não sei como Ele vai fazer, eu só sei que Ele vai fazer, se assim você acreditar que Ele pode fazer na sua vida. Esses leprosos, eu não sei como chegaram até o mestre, eu não sei como que eles chegaram ali com a sua saúde física, eu sei que eles chegaram até um mestre, eles foram constantes, eles não pararam, independente da limitação que eles tinham, eles entendiam que eles precisavam ir até o Cristo, e era Cristo que poderia mudar a vida deles. Que nessa noite possamos entender, não é as limitações que vão nos paralisar, não é a situação, não é a circunstância, não é a falta de dinheiro, mas é nós entendermos que é Deus que pode todas as coisas nas nossas vidas. Se entendermos hoje isso aqui, se sairmos daqui entendendo, não tem nada que vai nos parar. Eu não sei qual é a situação, eu não sei qual é o problema na sua casa. Eu quero dizer que se você sair daqui entendendo hoje, sendo constante, eu sei que o Senhor pode mudar o que você está vivendo. Que foi isso que aconteceu com os leprosos. E é interessante que nós como gostamos de colocar limitações, como queremos colocar na frente de nós. Existe um texto em Jeremias capítulo 1, versículo 4, que diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos que eu enviar, você irá e dirá tudo que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com vocês para protegê-los
diz o Senhor. Por que eu estou lendo esse texto? Porque eu sei que é uma das coisas que mais tem nos paralisado, para que nós possamos viver, para que nós possamos ir além, são as nossas limitações. Eu não sei falar, eu não consigo desenvolver. Eu quero dizer, se o Senhor prometeu, se o Senhor é na sua vida, se o Senhor colocou isso, você vai chegar. Você vai chegar. Um outro ponto que precisamos vencer, para que nós possamos ser constantes nas nossas vidas, precisamos entender que tem sacrifícios. Aqueles leprosos, eles sacrificaram tudo que eles tinham. Como assim tudo que eles tinham? O que eles poderiam ali? Chegar até o mestre. E naquele tempo havia um entendimento, havia uma lei que eles não poderiam chegar perto. E a Bíblia deixa bem claro que eles gritam um pouco distante do mestre. Mas eles se sacrificaram. Como assim eles sacrificaram? Eles não sabiam qual seria a atitude de Jesus Cristo com eles. Eles não sabiam o que aquelas pessoas poderiam pensar. E havia um entendimento que eles poderiam ali ser mandados embora, que eles poderiam ser apedrejados. Havia ali todo um contexto, havia toda uma história ali. E eles sacrificam, eles passam por todas essas dificuldades, passam por todos esses problemas. Nós precisamos entender, para que nós possamos ir, para que nós possamos alcançar muitos objetivos, muitos sonhos, nós precisamos sacrificar algumas coisas. Como assim? Se você tem um desejo de você viver coisas novas na sua empresa, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Como assim? O que você está querendo dizer, pastor? Se você quer ali liderar, você vai ter que fazer algum curso, você vai ter que abrir tempo, você vai ter que investir, você vai ter que sacrificar. Talvez você olhe ali para a sua finança e fale assim, mas não tem como. Você vai ter que sacrificar. Se você está hoje aqui pensando assim, mas como que eu vou entrar, como que eu vou fazer? Eu vou ter que trabalhar o dia todo para fazer essa universidade. É um sacrifício. Aqueles leprosos, eles sacrificaram tudo que eles tinham, tudo que eles poderiam fazer, que era ir até o Cristo. Naquele momento, eu imagino aqui, eu me coloco naquela história. Como que nós vamos até o Cristo? Como que nós vamos até este mestre? Como assim? Não, nós não podemos ir, nós não podemos chegar perto. O que ele pode falar para nós? Ou o que ele pode falar para os seus discípulos fazerem? Eles sacrificam tudo que as pessoas poderiam pensar, eles colocam tudo de lado que poderiam acontecer com eles, e eles vão adiante de Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite, para que nós possamos viver coisas novas com o Senhor, para que nós possamos chegar em lugares que você não imagina, ser inimaginável para você, para a sua família. Nós precisamos sacrificar, nós precisamos abrir mão de algumas situações. Nós precisamos abrir mão de um tempo nosso, para ter mais um tempo de qualidade com Deus. Nós precisamos abrir mão de um tempo mais, que nós estamos às vezes fazendo algo e dar um tempo mais de qualidade para a nossa família, se nós queremos ir além com a nossa família. Se nós queremos ir além em alguma área ou algo específico, nós precisamos abrir mão de alguma situação das nossas vidas, nós precisamos sacrificar alguma coisa. E eles sacrificaram, independente, eles estavam ali até indo ao mestre, independente do que o mestre poderia fazer ou falar para fazerem contra eles. Outra coisa que eu vejo, para que nós possamos ser constantes, nós precisamos vencer o tempo. Como assim? O que você está querendo dizer? Eu não sei qual é o tempo que eles estavam aqui com lepra, mas eu sei que eles venceram o tempo e foram até Cristo. A nossa maior dificuldade é vencer o tempo. Por que você fala isso, pastor? Porque quando passa um dia, 2, 3, 4, a gente já começa a pensar, e agora? Como que eu vou continuar firme? Como eu vou continuar acreditando nesse sonho? Como eu vou continuar fazendo isso? Você não consegue ver se as coisas estão acontecendo realmente, você não consegue ver positivamente aquilo que você está fazendo, e você só consegue ver que está passando tempo. Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, e aí com isso, o que nós mais fazemos, nós não conseguimos, nós nos tornamos inconstantes. Nós começamos uma faculdade e paramos a faculdade. Nós começamos um relacionamento e não nos doamos para um relacionamento. Nós começamos algo, uma empresa, e não continuamos a empresa. Nós temos tantos sonhos, nós temos tantas buscas, mas nós não conseguimos lidar com isso. Com o quê? Com o tempo. Porque temos medo do tempo. Então é muito mais fácil a gente retornar, é muito mais fácil voltar, é muito mais fácil ser inconstante, começar, parar e começar outra coisa. Começar aqui novamente, parar e começar outra coisa lá de cá. É muito mais fácil a gente ir mudando de posição, é muito mais tranquilo para nós.
Mas para que nós possamos viver, para que nós possamos ir além, para que esses fossem curados. Eu não sei qual é o tempo, mas eu imagino aqui que eles estavam ali pensando: já estou há anos com essa doença. O que adianta eu ir até Cristo? Será que adianta eu ir até Cristo? Será que Ele vai fazer algo por mim? Será que Ele pode fazer algo por mim? Eu já fui atrás de fulano, já fui atrás de ciclano, já fui atrás de discípulo, já fui atrás de médico, e nada resolveu o meu problema. E aí o tempo nos paralisa, e nós não conseguimos viver, nós não conseguimos chegar, nós não conseguimos ir além daquele objetivo que o Senhor colocou nos nossos corações. Os discípulos, eles entenderam isso. Ali, aqueles que ali estavam, ali, aqueles leprosos, eles passaram, eles venceram isso. Eles venceram todos os traumas do tempo, porque o tempo traz trauma. Quando vai passando e a gente vai pensando: não, entrei numa faculdade, e agora? Já passei 20, 22 anos, 23, 24. E aí nós começamos a olhar, e só olhamos para o tempo, e pensamos: já estou velho, já não tem como. Cheguei aos 30 anos e não consegui passar numa universidade, não consegui entrar naquela empresa que eu tinha sonhado entrar, não consegui fazer aquele curso que iria fazer a diferença na minha vida, e o tempo está passando, não consegui ser mãe, não consegui ser pai, e o tempo está passando, nós começamos a olhar apenas o tempo. Eles não olharam apenas o tempo, eles olharam para um mestre que poderia mudar aquela situação, independente do tempo que eles estavam doentes. Nós precisamos olhar isso. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e entender qual é o tempo que nós estamos buscando esse sonho, qual é o tempo que nós estamos buscando esse objetivo. E independente do tempo que nós possamos estar buscando, independente do tempo que nós estamos já nos preparando, o tempo que já passou e que nós olhamos e falamos assim: não vai mais acontecer, eu quero te encorajar nessa noite, para que você possa ser constante. Você talvez não vai ter como falar, mas que você possa continuar. Muitas vezes na minha vida eu não conseguia falar para as pessoas, eu não conseguia vender o que eu acreditava, mas eu continuava firme naquilo que o Senhor falou para mim, eu continuava constante com aquela promessa. E eu quero falar para você nessa noite: eu não sei qual é o sonho, qual é o objetivo, qual é o tempo que se passou na sua vida, que você hoje está olhando e falando assim: não tem como, não vai acontecer na minha vida. Aqui havia 10 leprosos que possivelmente já tinham vivido muito tempo também com aquela doença, mas eles acreditaram, eles se moveram até o Cristo que poderia mudar a situação deles. Essa noite é noite de milagre, essa noite é noite de nos movermos até o nosso Cristo. Essa noite é noite de olharmos para as nossas vidas e fazermos uma reflexão. O que nós estamos vivendo? Aonde nós estamos? Como chegamos aqui? Será que nós chegamos aqui sendo constante, ou será que nós chegamos aqui sendo inconstante? E se nós formos inconstantes até aqui, hoje é noite de nós nos movermos até Cristo e mudar a história da nossa vida, porque foi isso que esses leprosos fizeram. O mais interessante é que o tempo, eles chegam até Cristo e Cristo fala assim: vá até o sacerdote. A história relata que quando uma pessoa estava doente, quando uma pessoa carregava a lepra naquele tempo, e quando ela ficava curada, ela precisava ir até o sacerdote que examinava ela, e que ia incluir ela novamente na sociedade. Como assim? Que poderia falar para ela: você pode voltar a viver com os seus, você pode voltar a viver dentro da cidade novamente. Então, eles chegam até Cristo, eles gritam com Cristo, pedindo para Cristo ter misericórdia, para ter compaixão deles. E a história diz que Cristo fala para eles: vá ao sacerdote. Eu imagino aqui eles olhando para eles e pensando: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer indo até o sacerdote? Você está doente, eu também estou doente, eu estou vendo aqui, estou vendo. Eles continuaram firmes com a palavra que o Senhor declarou para eles. Assim sou eu e você muitas vezes. Às vezes vamos fazer alguma coisa, ou vamos nos colocar para estar em um lugar, e olhamos e pensamos assim: não tem como mudar essa situação, porque eu não estou vendo, não mudou nada. Mas quando nós caminhamos, ou quando nós continuamos,
um milagre inicia na minha vida e na sua vida. Eu me recordo, quando eu e Elisama começamos a sonhar em ser pais, e quando nós procuramos o médico para saber o porquê que nós não conseguíamos ter filhos ou ter filha, na época, o médico começou a fazer exames e descobriu uma infertilidade. E aí o meu médico, o médico Elisama, já falou assim, ó, por que vocês não fazem? Por que vocês não procuram a fertilização? E nós ficamos ali um pouquinho pensando, procurar a fertilização, como assim? E passou um tempo, até que nós fomos até essa médica, até essa clínica procurar a fertilização. E ali conversamos com a médica, foi muito legal, foi muito bom a conversa com ela, ela explicou certinho como que é a fertilização, o que nós estávamos passando, qual é o nosso processo. E eu lembro que ali naquele tempo, naquele momento ali, meu coração se encheu de expectativa, de alegria, porque eu falei, vai ter como nós sermos pais, nós vamos conseguir ser pais. E aí ela terminou com uma frase que mexeu muito comigo, que eu lembro até hoje. Ela falou assim, olha, o caso de vocês, pelo que estou vendo, pela idade de vocês, é simples, mas daqui até aqui, essa parte aqui, ó, eu não consigo explicar. Aqui quem explica é só Deus. E nós não temos como explicar. Quem dá filhos é Deus. Nós fazemos o tratamento, nós fazemos a nossa parte, mas quem vai dizer se vocês vão ser ou não pais é Deus. Então façam o seguinte, orem. Na hora que ela falou, orem, eu e Elisama desabamos. Por quê? Nós achamos que tinha resolvido o nosso problema ali. Como assim? Vamos fazer um tratamento e pronto. O que eu vi? O Senhor colocou pessoas no meu caminho para que eu e Elisama pudéssemos ir, para que nós pudéssemos procurar. E nesse caminho nós começamos a procurar essas pessoas, nós fomos até eles, e eles começaram a colocar, como eu falei aqui, expectativa em nossos corações. Olha só, tem um lado positivo, a idade de vocês, olha só, tem um lado positivo, o problema de vocês é esse, então assim, é bem tranquilo, vai dar tudo certo. E isso foi criando expectativa em mim, foi criando expectativa na Elisama. Mas quando chegou nessa parte que a médica falou assim, ore, eu pensei, então eu não preciso desse tratamento, porque eu já estou orando. Eu e Elisama saímos daquele lugar, aquele dia, e voltamos para a nossa casa, e não saímos de casa naquele dia, porque toda aquela nossa expectativa caiu, tudo aquilo que nós tínhamos imaginado no caminho, acabou. E o Senhor veio falando aos nossos corações, o Senhor veio trabalhando no meu coração e no coração da Elisama nesse tempo, que nós não conseguimos entender, até que nós novamente fomos àquele local, àquela médica, e novamente nos colocamos e entendemos que era o Senhor que fazia, independente do que nós estávamos ali, que era o Senhor que estava nos levando àquele local, como qualquer outra situação, como qualquer outra ajuda que no caminho nós podemos ter, mas para que nós também pudéssemos entender que é Ele que faz nas nossas vidas. Então o que eu quero que você possa entender, que no caminho vai ter situações que vão vir contra você, que vão querer te paralisar, situações talvez essas, por causa da sua maneira de pensar, da sua maneira de acreditar. Mas no caminho, aqueles leprosos, o que eles fizeram? Eles ouviram o que o mestre falou para eles, e eles continuaram indo até o sacerdote. O que eu quero dizer para você nessa noite? Continue firme no propósito que Deus colocou para você. Como assim? Eu não sei o que você está vendo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero dizer que no caminho o Senhor está trabalhando em você, para que você possa viver o sonho dele sobre a sua casa. É no caminho que nós somos transformados, é no caminho que acontece o milagre nas nossas vidas. Mas o que acontece comigo, o que acontece com você? Iniciamos um caminho, e quando ouvimos uma palavra que não gostaríamos de ouvir, nós paramos. Não, então eu vou parar. Se é para ser dessa forma, então eu não faço. Se é para passar por tanta luta, não vou mais fazer. Se é para ter tantas dificuldades nesse casamento, eu abro mão. Se é para ter tantas dificuldades com os meus filhos, eu vou deixar eles irem à vontade. Se é para ter tantas dificuldades no reino,
eu não vou mais fazer nada no reino de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que no caminho o Senhor está trabalhando em você, em você. No caminho o Senhor está trabalhando com os leprosos. No caminho eles poderiam ter pensado ali: eu não vou, nós já fizemos de tudo, nós sacrificamos as nossas vidas para chegar até Ele. Como assim ir? Eu tenho certeza que havia traumas ali, como eu e você carregamos quando nos deparamos com situações. Mas mesmo com tudo isso, a Bíblia deixa claro que no caminho vão mostrar, enquanto eles iam, foram purificados. Eu quero que você possa entender essa noite: nós precisamos ser constantes, independente das situações que nós estamos vivendo, independente do que está lá fora. É um ano difícil, é um ano difícil. É um ano nós estamos vindo de uma pandemia, é um ano nós estamos vindo de uma pandemia. É um ano que não deveríamos abrir empresa, é um ano que as pessoas estão falando que não deveria abrir empresa. Mas se o Senhor falou para você, Ele é poderoso para fazer muito mais do que você imagina. Eu não sei qual é a situação. Talvez você está pensando: vou esperar passar isso, vou esperar passar essas situações, essas dificuldades. Se o Senhor prometeu, se o Senhor falou para você continuar, eu quero te influenciar nessa noite a que você possa continuar firme nesse caminho. Esse caminho você pode estar vendo ele não da forma que você gostaria de estar vendo, mas é nesse caminho que o Senhor está curando, que o Senhor está prosperando, que o Senhor está trabalhando através da sua vida, para que você possa ir além. É noite de descavarmos, é noite de continuarmos no caminho, é noite de olharmos para os nossos sonhos, de olharmos para os nossos objetivos, e mesmo não estando da forma que nós gostaríamos, olharmos para eles e entendermos que neste caminho o Senhor está trabalhando e está acontecendo um milagre sobre as nossas vidas. É no caminho que o Senhor está fazendo, não é da forma, não é a nossa ótica, não é a maneira que nós estamos vendo. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que está estagnando a sua vida ou a sua família. Eu não sei o que é que está parando você, mas eu quero orar com você nessa noite. Eu sei que há uma unção nessa noite, eu sei que há uma unção neste lugar, que você irá quebrar todas as barreiras que estão te parando. E por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu mais vejo é pessoas falando assim: não consigo, não tenho, não vou, tenho medo. E eu quero dizer para você que nessa noite nós iremos quebrar este medo, e nós iremos além do que nós podemos imaginar. Como assim você quer dizer, Léo? Eu estar falando aqui, eu estar pregando aqui hoje, era imaginável eu estar fazendo isso. Mas no caminho o Senhor está fazendo na minha vida, no caminho o Senhor está me capacitando. Ainda há dificuldade, ainda há limitações, mas no caminho é o Senhor que está fazendo. Eu quero dizer para você, eu quero te encorajar: nada pode te parar, nada pode te parar. No caminho o Senhor está fazendo, no caminho o Senhor está movendo ao seu favor. Eu quero orar com você nessa noite. Olhe para mim. Talvez você não entendeu o que aconteceu ali na história da fertilização. Tudo nos encaminhou até a médica, e na hora que ela nos disse: vamos orar, nós retrocedemos, porque nós esperávamos a palavra de que iria dar certo. Eu já criei em Jesus Cristo, Ele já podia me dar o milagre. Eu não queria escutar aquilo dela. Diferentemente dos leprosos, nós retrocedemos. Aqueles leprosos, se eles fossem como eu e Eliel, quando Jesus falou: vá ao sacerdote, eles teriam voltado para trás, porque com certeza eles foram até Jesus, para Jesus dizer: sejam curados, como Jesus fazia com as outras pessoas. Eu quero, seja curado. Jesus não falou para eles: eu quero, seja curado. Jesus falou: vá até o sacerdote. Lá no caminho vocês vão ser curados. Mas ele não falou essa frase, eles tinham que crer.
Eu e Eliel retardamos a nossa bênção por 2 ou 3 anos, porque não era o que nós queríamos ouvir. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Que circunstância é essa que te faz pensar que você tem que retroceder, que você tem que voltar para trás? Talvez você já rompeu na zona de conforto, mas você está no meio do caminho e você está entre ir além, ser constante, ir para frente, ou voltar, ou retroceder, como nós fizemos. Era ali o dia de falar para ela: tá, onde que eu assino que eu vou fazer esse filho aqui? Mas nós não queríamos escutar aquilo. Vá orar, porque nós nos achávamos tão crentes que não precisava dizer vá orar para mim. Eu já estava orando fazia anos. Talvez é isso que você está pensando nessa noite. Mas não é do jeito que nós pensamos. Não é do jeito que nós planejamos, porque nós planejamos até o modo que Jesus Cristo vai fazer, até o modo que Ele vai falar. Eu compartilhei, já não lembro o texto que era, mas a quarta-feira, um texto que Jesus fala: eu quero, seja curado. E eu idealizava na minha cabeça que Jesus diria: eu quero, receba o seu filho. Mas tem milagre que Jesus fala assim: eu quero, seja curado. Mas tem milagre que Jesus vai dizer: vai até o sacerdote. Eu não sei o que é que está acontecendo na sua vida, mas como o Eliel falou, é noite que Jesus está destravando. E é noite de ir além. É noite de ir além. Não é momento de retroceder. Não é momento de voltar para trás. Amém? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos. Eu te louvo por essa palavra, Senhor. Eu te louvo por este tema, pelo indo além. O Senhor tem dado ao meu coração e ao do Eliel essas palavras, porque nós sabemos, nós cremos que o Senhor tem algo novo para essa igreja, para essas pessoas. É tempo de ir além. Aos olhos naturais não, aos olhos naturais está dizendo que não vai dar certo, que nós temos que retroceder, que nós temos que recuar, que não era isso, que nós tomamos a decisão errada, então vamos voltar para trás. Mas o Senhor está dizendo: é tempo de ir além, é tempo de ser constante, é tempo de ficar firme, é tempo de olhar para frente, de olhar para o alvo. Não é tempo de retroceder, não é tempo de ficar olhando para as coisas que ficaram para trás, não é tempo de ficar idealizando como Jesus vai fazer o milagre. É tempo de simplesmente crer, é tempo de simplesmente receber, é tempo de ser constantes, é tempo de ficar firme, e é tempo de vencer, é tempo de romper, é tempo de ir além. Receba em nome de Jesus Cristo. Tudo que tem se colocado como empecilho nas nossas vidas, Pai, esta é a noite que muda a trajetória das nossas vidas, Pai. Essa é a noite que inicia uma nova fase, um novo ciclo, meu Pai. Nós iremos além, além, meu Pai, além dos nossos relacionamentos, além, meu Pai, das nossas formações, da nossa faculdade, além, meu Pai, aonde nós trabalhamos, meu Pai, além da nossa sociedade, meu Pai. Iremos além com o Senhor, meu Pai. Iremos desfrutar do melhor que o Senhor tem para as nossas vidas, meu Pai. Do melhor que o Senhor tem para as nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.